Aleluia! São todos bem-vindos a mais um culto online do Corpo Central da Divisão de São Paulo. E eu quero começar lendo para vocês um trechinho do Cântico 313, que diz: "O que me importa se as nuvens se aproximam? O meu Senhor e Mestre cuidará de mim. Se a tempestade está tentando confundir-me, a salvo sempre estou em suas mãos. Em suas mãos, em suas mãos, nas mãos de Deus estou por onde for. Se há nuvens ao redor, seu trilho é o melhor, pois confiante estou nas mãos de Deus. Se eu não entendo tantas coisas que se passam, em Deus confio e obedeço a sua lei. A minha fé em Deus é o que supera tudo, pois seguro estou em suas mãos." Então eu te convido a descansar nas mãos do Senhor e a entender que os planos de Deus são perfeitos, que Ele tem conduzido as nossas vidas segundo o seu querer. Então, em suas mãos, descanse. Nas mãos de Deus, descanse. Confie e obedeça ao Senhor, porque Ele sabe exatamente o que é melhor para cada um de nós. Olá, graça e paz. Gostariam de compartilhar um testemunho com os irmãos, falar um pouco sobre como foi e como está sendo, essa pandemia para mim e toda a minha família. E eu gostaria de compartilhar com vocês uma passagem que se encontra no livro de 1 Samuel,
capítulo 7, do versículo 10 ao versículo 12. E nos diz assim: enquanto Samuel estava oferecendo o sacrifício, os filisteus avançaram contra os israelitas. Mas o Senhor os atacou com fortes trovoadas. Então eles ficaram em completa confusão e fugiram. Os israelitas saíram de Mispa e perseguiram os filisteus até Betcar, matando-os pelo caminho. Aí Samuel pegou uma pedra, pôs entre Mispa e Sem, e disse: até aqui o Senhor Deus nos ajudou. Por isso deu a ela o nome de Ebeneze. E essa é uma grande verdade. Até aqui o Senhor nos ajudou. Essa pandemia teve muitos pontos negativos, fragilizantes, aterrorizantes até, que nos causaram medo. Mas eu creio que com a força que o Senhor nos deu, nós podemos dizer isso: até aqui o Senhor nos ajudou. E nós também aprendemos coisas boas com essa pandemia. Aprendemos a dar mais valor ao nosso próximo. Aprendemos a cuidar mais do nosso próximo, a ter cuidado com o outro, a olhar para o outro e não só para nós. Aprendemos a estar em volta à dor do outro e não só a nossa dor. E muitas das vezes a gente acha que a nossa dor é maior do que a dor que o outro está sentindo. Mas nessa pandemia nós aprendemos que essa dor foi de todos, porque todos passaram pelas mesmas necessidades, pelas mesmas confusões. Nós aqui em casa mesmo tivemos Covid em agosto e a gente só tinha escutado coisas muito negativas sobre essa doença, né? Mas graças a Deus, Ebeneze, até aqui o Senhor nos ajudou. O nosso quadro foi leve e interessante que no dia que eu soube que eu estava até com Covid, como eu não estava com sintomas nenhum, a minha mãe havia pela manhã tomado café da manhã comigo e eu fiquei preocupada quando eu fui fazer o exame na hora do almoço, porque o meu filho tinha testado positivo. E daí eu falei: peraí, filho, se você tá, eu também tô, vou fazer meu exame. Fiz, deu, fiquei preocupada. Mas o Senhor nos guardou. Os meus pais não tiveram nada, graças a Deus, fizeram o teste, deu negativo. O nosso quadro foi leve e nós estávamos muito confiantes em Deus. Eu não poderia estar compartilhando com vocês outro versículo além de Ebeneze. Até aqui o Senhor nos ajudou. Independente das nossas situações, das nossas dificuldades, o Senhor sempre está conosco, nos dando força. Como diz essa passagem, quando os filisteus foram atacar os israelitas, o Senhor avançou com trovões. O Senhor sempre está pronto para nos guardar e nos proteger. Ele não irá nos livrar dos problemas, mas Ele irá nos proteger nos problemas. Amém, graça e paz a todos. Fiquem com Deus. Que Deus continue abençoando a vida da soldada Leandra, lá do Corpo de Campos, cuidando e protegendo sua vida e a vida de todos os seus familiares. Como é bom saber que nós vivemos na dependência do Senhor e que Ele tem cuidado das nossas vidas, tem sido fiel às nossas vidas. E falando em fidelidade, falando em cuidado do Senhor, eu quero te fazer um convite muito especial. Neste mês de novembro, o Corpo Central completará 97 anos. Como falei, 97 anos do cuidado de Deus, 97 anos da fidelidade do Senhor neste lugar. Lugar onde vidas foram salvas, restauradas, transformadas, famílias resgatadas pelo amor deste Deus, o qual temos servido. Então você é o nosso convidado especial para fazer parte desta linda festa, onde vamos comemorar e engrandecer o nome do Senhor, porque Ele é um Deus fiel. O aniversário do Corpo Central será no dia 28 de novembro, domingo, às 10 horas da manhã. E todos estão convidados para participarem desta linda festa e glorificar o nome do Senhor por todo o cuidado e fidelidade dele neste lugar.
Você é o nosso convidado especial. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, tu és Senhor absoluto. Tudo que existe acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, tu és Senhor absoluto. Tudo que existe acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo. E apesar dessa glória que tens, tu te importas comigo também. E este amor tão grande eleva-me, amarra-me a ti. Tu és tremendo. E apesar dessa glória que tens, tu te importas comigo também. E este amor tão grande eleva-me, amarra-me a ti. Tu és tremendo. Portanto, eu lhes digo, não se preocupem com sua própria vida, quanto ao que comer ou beber, nem com seu próprio corpo, quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante que a comida e o corpo mais importante que a roupa? Observem as aves do céu. Não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros. Contudo, o Pai Celestial as alimenta. Não têm vocês muito mais valor do que elas? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja à sua vida? Por que vocês se preocupam com roupas? Vejam como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem tecem. Contudo, eu lhes digo que nem Salomão, em todo o seu esplendor, vestiu-se como um deles. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada ao fogo, não vestirá muito mais a vocês, homens de pequena fé? Portanto, não se preocupem, dizendo, que vamos comer, que vamos beber ou que vamos vestir? Pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas, mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará as suas próprias preocupações. Basta a cada dia o seu próprio mal. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. E não se preocupem com o dia de amanhã. Neste momento, vamos então preparar os nossos corações e a nossa mente para ouvir aquilo que Deus tem a falar para cada um de nós. Então, abra o seu coração, abra a sua mente, receba a palavra do Senhor. Vamos orar e eu tenho certeza que Deus falará aos nossos corações ainda nesta noite. Senhor, nós queremos te agradecer porque Tu és um Deus fiel que tem cuidado de nós. Agora, Senhor, prepara o nosso coração para ouvir aquilo que Tu tens planejado para cada um de nós. Que possamos continuar colocando as nossas vidas nas Tuas mãos e deixando que Tu conduza os nossos passos segundo o Teu querer e segundo a Tua vontade. Oramos agradecidos por tudo, no nome de Jesus. Amém. Amém.
Que Deus continue a nos abençoar. Chegamos em novembro. O ano de 2021 está acabando. E a minha pergunta é: como você está? Como você está nesse término de ano? Talvez você esteja entristecido porque seus planos, seus objetivos, seus propósitos não aconteceram. Talvez você olhe esse ano que está terminando, e um ano muito atribulado, um ano muito complicado, onde se unindo ao ano de 2020, se tornaram marcos na história da humanidade, como um tempo de pandemia, um tempo difícil, um tempo de medo, um tempo de reclusão, mas também um tempo que nos ensinou muita coisa, um tempo que nos ensinou que nós não temos o controle das coisas, um tempo que nos ensinou que tudo aquilo que nós pensávamos que nós tínhamos poder para decidir, para planejar, para idealizar, na verdade não temos. Na verdade, o mundo muda de repente e nós ficamos com as mãos atadas e nós temos que reinventar os nossos passos. Nós temos que reinventar a nossa vida para nos adequarmos a um momento diferente. E momentos diferentes, o novo, é sempre algo muito difícil de nós lidarmos, pois nós não gostamos, via de regra, não gostamos de lidar com coisas novas. Nós gostamos do nosso lugar de comodismo, das coisas como nós conhecemos, das coisas como nós dominamos, mas infelizmente nós nesse momento fomos impactados com a obrigação de mudarmos, a obrigação de vivermos novas culturas, novos hábitos precisaram ser incorporados na nossa vida. E nós hoje achamos normal, né, coisas que no começo eram muito desagradáveis e difíceis de nós reproduzirmos no dia a dia, como o uso de máscara e tantas outras coisas, mas hoje nós já assumimos essa cultura do uso e do entendimento do porquê do uso das máscaras, né? E que bom que nós já estamos quase saindo desse tempo. Graças a Deus, o Senhor tem sido fiel, o Senhor tem guardado nossas vidas e eu creio que o pior já passou e, se Deus quiser, logo logo as coisas estarão ainda melhores do que já estão. Mas o que eu quero compartilhar com você é sobre essa questão. Como nós lidamos quando os nossos planos não dão certo? Talvez você esteja chegando nesse momento do ano, findando o ano, repleto de tristeza, repleto de dor, por coisas que você pensou que poderia alcançar e não alcançou, talvez desempregado, talvez passando por alguma prova. Mas deixa eu te falar uma coisa, mesmo quando nós não alcançamos as coisas que nós pensamos que precisamos ou queremos alcançar, nós aprendemos muito. Nós aprendemos também a depender de Deus. Nós aprendemos também a entender que nós não temos o controle de todas as coisas. E nós retornamos ao princípio das coisas, quando nós lembramos que Deus é soberano. Deus é soberano sobre todas as coisas. Deus é soberano sobre o tempo. E esse Deus que é soberano, Ele cuida de nós. Ele tem cuidado de nós mesmo em meio a toda essa confusão que vivemos. Eu lembro, pensando em planos, de um momento onde Rubem Alves conta em um de seus livros que um dos seus alunos marca uma entrevista com Rubem Alves e pergunta para o Rubem Alves o seguinte: o que o senhor fez? Como o senhor planejou a sua vida para chegar aonde chegou? Rubem Alves então percebe que aquele aluno o admirava muito e que naquela pergunta ele estava buscando o mapa para trilhar o caminho que Rubem Alves trilhou e chegar a ser como Rubem Alves era.
Então Rubem Alves dá uma resposta muito interessante. Rubem Alves diz: eu cheguei onde cheguei porque tudo que planejei deu errado. Cheguei onde estou por caminhos que não planejei. É um lugar feliz com o qual nunca sonhei. É um lugar feliz com o qual nunca sonhei. Muitas vezes os nossos planos não darão certo. Muitas vezes a nossa vida tomará rumos que nós não gostaríamos que fossem necessários tomar, caminhos que nós não gostaríamos de ter passado, mas como diz o apóstolo Paulo em Romanos 8, verso 28, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. E pensando nisso, eu lembro da história de um personagem bíblico muito conhecido chamado José. José, o sonhador. A história de José é muito interessante e impactante. José, quando adolescente, foi vendido pelos próprios irmãos a mercadores ismaelitas, que o venderam para um oficial da guarda do rei do Egito, chamado Potifar. Na casa de Potifar, José começa a se destacar, cuidando da casa, governando a casa de Potifar, e a esposa de Potifar tenta seduzir José, e José foge daquela mulher. E quando ele foge, ela fica com a roupa, o manto de José e acusa José de tentar abusar dela. Logo, José é preso, é lançado na prisão, e lá na prisão ele interpreta os sonhos do padeiro-chefe e do copeiro-chefe do faraó do Egito. 2 anos se passaram desde o momento onde ele faz a interpretação desses sonhos. E até que o faraó tivesse consciência de que existia um José que poderia interpretar o sonho que o faraó tinha. E aí, aos 30 anos, José recebe o cargo de governador do Egito após interpretar o sonho do faraó, como vocês devem lembrar, aqueles que conhecem a história. E ali ele fica como governador do Egito. É uma história muito interessante e vale a pena você ler e reler essa história, pois ela fala muito sobre a vida, fala muito sobre as dificuldades que a vida apresenta para cada um de nós. Mas eu acho interessante na história de José o que está escrito em Gênesis 45, do verso 4 a 8. Um momento onde muitos anos se passam e os irmãos de José sofrem um tempo de muita fome e vão até o Egito para tentar comprar comida. E lá eles têm um momento com o irmão, agora no cargo de governador, e eles sem conhecer, sem saber que aquele era o irmão deles. E José os reconhece, mas olha que interessante a atitude de José diante daqueles que fizeram o mal para ele. Diz assim, verso de número 4. José então disse aos seus irmãos: aproximai-vos. E eles se aproximaram. Então prosseguiu: eu sou José, vosso irmão, a quem vendestes para o Egito. Agora não vos entristeçais, nem guardeis remorso por me terdes vendido para cá, pois foi para preservar vidas que Deus me enviou adiante de vós. Porque já houve 2 anos de fome na terra, e ainda restam 5 anos sem lavoura e sem colheita. Deus enviou-me adiante de vós, para vos conservar descendência na terra, e para vos preservar a vida com um grande livramento. Assim, não fostes vós que me enviastes para cá, mas sim Deus que me colocou como pai do faraó, como senhor de toda a sua casa e como governador de toda a terra do Egito. Diante de todas as dificuldades que José viveu, diante de todas as tristezas que José viveu, ele consegue no final
diante de um momento onde ele poderia se vingar daqueles que fizeram mal para ele, ele age com benevolência para com os irmãos. E por que ele age com benevolência? Por que ele age com bondade para com os seus irmãos? Porque ele entende o propósito de Deus para a sua vida. Ele entende que os planos de Deus não podem ser frustrados. Ele entende que aquilo que ele viveu e sofreu fazia parte do plano de Deus para a vida dele, para ele ser um preservador de vidas naquele momento, um mantenedor de pessoas, ser a base para que o povo não morresse de fome. E isso é tremendo. Isso é tremendo porque, via de regra, quando nós temos a oportunidade de retaliação, nós agimos sem pensar. Mas José nos ensina algo muito importante. Primeiro, ele nos ensina que nem sempre os nossos planos acontecerão, mas a vontade de Deus sempre prevalecerá. Talvez você tenha sonhado com alguma coisa para esse ano, talvez você tenha idealizado alguma coisa, talvez você tenha criado uma expectativa sobre esse ano e era algo muito pessoal seu e não aconteceu. Eu quero te dizer o seguinte, que mesmo que as coisas que nós planejamos não venham a acontecer, Deus continua sendo bom e a vontade dele sempre prevalecerá sobre as nossas vidas. Que assim como José nós possamos olhar, não focando os olhos para aquilo que nós não conseguimos realizar, mas para que nós consigamos olhar para aquilo que Deus fez em nossas vidas diante daquele quadro onde nós nos encontramos. Segundo, eu aprendo com José que a nossa visão sobre os fatos sempre é limitada. Se José olhasse para a sua dor, se José olhasse para o tempo de prisão, se José olhasse para os traumas que ser vendido pelos seus próprios irmãos, que ser acusado injustamente, que ter que parar em uma prisão, possam ter trazido para a sua vida, José teria sido mais um amargurado da vida. José seria mais alguém que seria insuportável de se estar por perto, porque seria alguém que só reclama, seria alguém que só veria o lado ruim das coisas, seria alguém ferido pela amargura. Mas José se recusa a ser alguém assim, pois José decide olhar através da ótica de Deus e entender o que Paulo fala lá em Romanos 8:28, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Quando Paulo fala isso, ele não está dizendo que Deus está fazendo mal para tornar em bem. Não. Paulo está dizendo que os rumos que tomamos na nossa vida trarão consequências. Algumas porque nós escolhemos mal e outras em consequência de outras pessoas que vão tomar decisões erradas e que podem vir a atingir a nossa vida. Então, mesmo que essas coisas ruins aconteçam, ou seja, através das nossas escolhas, ou através da escolha de outros, ou de situações externas cujas quais nós não temos o controle, mesmo nessas situações, Deus age e intercede através do seu amor e da sua graça, fazendo com que todas as coisas, mesmo ruins, mesmo difíceis, cooperem para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Por último, algo que eu aprendo muito sobre a questão de planejamento, sobre a questão de enxergar aquilo que Deus está fazendo, se encontra em Provérbios 16:1, que diz assim: os planos do coração pertencem ao homem, mas a resposta da língua vem do Senhor. Nós podemos fazer planos e fazer planos é algo saudável. Planejar é algo bom, planejar é algo que nos ajuda a focarmos, mas os planos sem Deus não dão certo. Não adianta planejarmos as coisas tirando Deus da jogada. Nós precisamos planejar juntos
planejar com o Senhor, planejar a nossa vida, planejar os nossos passos, planejar a nossa família, planejar o nosso crescimento espiritual, mas precisamos planejar junto com Deus. Precisamos não tirar Deus da jogada, não podemos planejar sozinhos, pois planejando sozinhos as coisas não dão certo. Mas quando os nossos planos estão alinhados com o plano de Deus, as coisas começam a se encaixar. Quando nós vivemos os planos de Deus para a nossa vida, quando nós entendemos que o plano de Deus é perfeito, a nossa vida começa a ter um novo sentido, começa a ter um novo sabor. Uma palavra que é muito especial para mim é um texto bíblico que se encontra em Isaías 55, versos de número 8 e 9, onde o Senhor fala ao profeta Isaías: porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos são os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como o céu é mais alto do que a terra, os meus caminhos são mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. As coisas de Deus são maiores do que as nossas. As coisas de Deus são melhores do que as nossas. Então, se você chega no final desse ano triste, pois seus planos não deram certo, sem expectativa do amanhã, eu te convido nesse momento a planejar e a sonhar com Deus. E eu te convido nesse momento a pedir que Deus abra os seus olhos para que você possa enxergar aquilo que Deus está fazendo. Nós enxergamos só aquilo que os nossos olhos conseguem contemplar, mas Deus está fazendo muito mais. E para isso nós precisamos perceber, nós precisamos ter a sensibilidade de perceber Deus agindo em amor, fazendo com que todas as coisas cooperem para o bem daqueles que amam a Deus. Que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos anime a saber que mesmo que os nossos planos não tenham dado certo, os planos de Deus são infalíveis. Descanse no Senhor, descanse no Senhor. Está chegando um novo ano, está chegando um novo tempo. Então planeje, sonhe, descanse em Deus e saiba que é o Senhor que nos guia, é o Senhor que age, é o Senhor que tem o tempo certo para todas as coisas. Oremos. Pai, que nós possamos descansar em Ti, que nós possamos saber que os planos humanos são limitados. É importante planejarmos, mas a resposta certa vem de Ti. Então que nós possamos planejar contigo, que nós possamos planejar, mas sempre com uma atitude dependente, sabendo que Tu está agindo, que Tu está guardando. Talvez pessoas que tenham tido grandes perdas durante esse ano estão escutando essa palavra. Então, seja com essas pessoas, fortalecendo essas pessoas, consolando essas pessoas e dando esperança. Faça com que essas pessoas abram os olhos espirituais e vejam quantas coisas boas, mesmo diante do insucesso dos seus planos, que eles possam perceber quantas coisas boas Tu fez por eles. Obrigado pelo Teu amor, obrigado pela Tua graça, obrigado por nos ensinar a descansarmos em Ti, a sermos dependentes de Ti. É o que eu oro e agradeço no nome de Jesus. Amém. Amém. Um grande abraço a todos e que Deus os abençoe. E apesar dessa glória que tens, Tu te importas comigo também. E este amor tão grande eleva-me a amar.